Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Graça e paz da parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito bom estarmos juntos aqui mais uma vez para termos o nosso momento de reflexão da palavra de Deus. É uma alegria muito grande todas as vezes em que estamos numa live como essa e sabemos que nossos irmãos estão do outro lado participando. Eu imagino as mais variadas situações, alguns irmãos juntos, diante talvez da televisão, outros compartilhando pelo celular, outros já individualmente, cada um sentado próximo ao outro, participando, acompanhando, e tantas outras possibilidades, né? No trabalho, dentro de casa, na varanda, seja onde você estiver e a maneira como você estiver, seja sobre a tua vida a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nessa manhã, mais uma vez, Deus renove sobre você, sobre a sua família, a sua bênção. Que mais uma vez o Senhor estenda as suas mãos sobre cada casa, sobre cada família. Hoje nós estamos com um dia também muito especial, que é o Dia das Mães. Então, você, mãe, você que recebeu de Deus esse dom maravilhoso, você, mãe, de maneira biológica e natural, você, mãe que adotou alguém e recebeu como um filho legítimo para você e cuida dessa pessoa sem fazer qualquer distinção, diferença entre um filho biológico e um filho adotado. Parabéns pelo seu dia. Parabéns para você, mãe, que nesse dia sente a dor da ausência de um filho. Mães em luto, mães que passaram por momentos de perda. Que o Senhor te console, que o Senhor te conforte, que o Senhor continue cuidando do teu coração e da tua vida. Você é mãe, mesmo que seu filho não esteja aqui, sua filha não esteja aqui. Parabéns, mãe. Eu vou dar esse parabéns considerando algumas mães da esperança ou de esperança, mães que ainda não são, mas que trazem no coração um desejo imenso da maternidade. E por isso oram, por isso buscam de maneira natural e de maneira sobrenatural alcançarem essa bênção de ser mãe. Enfim, cada uma das mais variadas mães ou dos mais variados modelos e tipos de mães que nós temos. Que o Senhor te abençoe ricamente, minha irmã. Que o Senhor te ajude. Você que é mãe dentro de um contexto familiar, formal, daquilo que é tradicional, tem o seu esposo do lado te ajudando, graças a Deus por isso. Você, mãe, que tem que criar o seu filho sozinha, você que criou o seu filho sozinha, sua filha sozinha, Deus também te abençoe ricamente. E saibam cada uma das irmãs que a maternidade é uma bênção divina, uma bênção maravilhosa da parte de Deus. O nosso tema é famílias fortes, igreja forte. E com certeza, uma família forte tem também uma mãe forte. Não super-herói, não idealizada como um símbolo de perfeição, com seus erros, com seus defeitos, mas com humildade, reconhecendo e aprendendo a cada dia que ser mãe nós não nascemos prontas, né? As irmãs não nascem prontas, mães, mas vão aprendendo a cada dia a superar cada dificuldade, a se reinventar. O Senhor abençoe. A minha mãe, muito obrigado, Deus, por ela, e Deus abençoe a minha mãe. Parabéns, mãe. E todas as irmãs,
A minha sogra, que é como uma mãe para mim também. Parabéns, minha sogra. Deus esteja assim abençoando a vida de cada uma. Nessa manhã, nesse momento nosso ainda devocional, eu quero fazer a leitura de Isaías, no capítulo 49, apenas o versículo de número 15. Isaías 49, versículo 15, nos diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu filho, do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. O profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, fala ao povo, tomando como exemplo um ícone do amor, que é a mãe. E ele coloca hipoteticamente, ainda que uma mãe viesse se esquecer de um filho que mama, que está ali nos seus braços, ainda que esse amor falhe, o amor de Deus é perfeito e jamais falhará. Então, que maravilhosa comparação e afirmação para a minha vida e para a sua vida. O amor de mãe como um exemplo dentre os outros exemplos humanos que poderiam ser dados, um exemplo excelente, superior de amor. E superior a esse amor é o amor de Deus por mim e por você. Então, até aqueles que têm na experiência um relacionamento não tão bom assim, na maternidade ou na experiência de convívio familiar com a mãe, se sua mãe falhou com você que é mãe, se a sua mãe falhou com você que está nos ouvindo, o amor de Deus não falha. Então, que seja esse amor, o amor que norteie as nossas vidas e seja o exemplo de amor para cada um de nós. Nós vamos orar. Nós vamos nessa oração agradecer a Deus pela vida de cada mãe. Vamos louvar ao Senhor. E vamos colocar também diante de Deus as imperfeições de mãe, suplicando que Deus promova cura nos relacionamentos. E vamos suplicar que o Senhor continue cuidando de nós, com esse amor ainda superior ao amor de mãe. Ele também nos gerou 2 vezes, nos trouxe a existência e quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, o Senhor nos deu vida, nos gerou, nos fez nova criatura para a glória do seu nome. Toda honra, toda glória e todo louvor seja ao Senhor. Vamos falar com Ele. Deus eterno, bendito e santo, maravilhosa é a revelação na Tua palavra, do Teu ser, do Teu caráter e do Teu agir. Maravilhoso é ouvir, ler, que o Teu amor, Senhor Deus, não falha. Nós queremos, ó Pai, colocar a nossa gratidão diante de Ti, por esse amor que nos deu mães. Obrigado, Deus. Obrigado por cada mãe que se dedica, que se entrega, que renuncia para poder cuidar de uma outra vida. Abençoa e fortaleça, ó Pai. Cada mãe que tem se sentido cansada, algumas, ó Pai, sobrecarregadas, que possam nessa manhã receber o Teu conforto, o Teu consolo, possam ser fortalecidas no Senhor e na força do Seu poder. Que haja cura nos relacionamentos, ó Pai, onde o amor de mãe falhou, o amor de um filho falhou para com a mãe, o amor de um esposo falhou para com aquela que é
a mãe dos seus filhos. Que haja cura, que haja confissão de pecados, de erros, e a família possa ser curada nessa manhã. Ó Deus, cuida do coração de mãe que sofre a perda de um filho. Ó Deus, há irmãs nossas que perderam filhos nessa semana. Ó Deus, que em nome de Cristo Jesus, o teu Espírito que é consolador, esteja confortando, ó Pai, reanimando e trabalhando no coração de cada mãe que perdeu, ó Pai, seja em que momento for da história da sua vida, um filho, uma filha. Ó Deus eterno, bendito e santo, acolhe-nos, Senhor Deus, mais uma vez em teus braços e nos alimente, ó Pai, com o teu amor, com a tua graça e com a tua misericórdia. Seja essa uma manhã de alegria, de regozijo, ó Pai, diante do Senhor, pela bênção, ó Pai, da maternidade, pela bênção, Senhor Deus, de cada mãe. Ó Deus, continua falando conosco. Receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Cuida de cada um, ó Pai, que se encontra participando nesse momento conosco. Cada casa e cada família. E aqueles, ó Pai, que se encontram, Senhor Deus, enfermos, principalmente nesses dias, ó Deus, infectados, ó Pai, por esse vírus. Que a tua boa mão seja sobre eles e promova a cura para a glória do teu nome, segundo a tua vontade, Pai. Continua cuidando de nós. Nós oramos e pedimos que ainda fales conosco através da tua palavra nesse estudo dominical. Glorifique e honre o teu nome acima de todo nome em nossas vidas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meu irmão. Deus abençoe. Mãezinha aí, você que gostaria muito de que hoje a sua casa estivesse cheia, seus filhos à mesa com você, vale a pena lembrar que o amor, ele não fica limitado por conta da distância. Sinta-se amada e querida, mesmo que não haja as comemorações tradicionais de todo ano. Temos aí também da nossa igreja ações, e eu quero parabenizar todos os líderes que se esforçaram para homenagear as mães nesse dia, cada sociedade interna. Obrigado, irmãos, obrigado. Somos líderes e é muito bom poder cuidar da igreja, mesmo nessa nova dinâmica. Deus abençoe a vida de cada pessoa, de cada irmão e irmã que cooperou para que vídeos, imagens pudessem ser produzidas e enviadas nesse dia para as mães. A igreja também, mais uma vez, tem um carro de som rodando aqui pelo nosso bairro, nas proximidades da igreja, anunciando às mães da nossa comunidade também os nossos parabéns e o desejo de que Deus abençoe a vida de cada uma. É para você, minha irmã, membro de nossa igreja, para todas as mães que nos ouvem e para a nossa comunidade também. É bom, muito bom, poder dizer do valor, da preciosidade da vida de pessoas na nossa vida. Deus abençoe. Muito bem, nós estamos de volta também com o nosso estudo aqui nos domingos pela manhã, onde temos trabalhado o tema coronavírus e a cosmovisão cristã da natureza humana. Esse estudo, vale a pena lembrar, que ele partiu dessa percepção de que nós estamos vivendo toda essa pandemia, onde há sofrimento, dor, angústias, onde ninguém está livre, todas as famílias são atingidas, cada ser humano está envolvido nessa situação, mesmo que ainda esteja em um local
geográfico distante das grandes manifestações da doença, mas todos nós, enquanto humanidade, estamos envolvidos nesse problema. Não é um problema de uma pessoa que tem, é um problema de todos nós. Não é uma realidade individual de alguém que se encontra apenas no hospital, num leito, talvez até mesmo em coma, por conta do coronavírus. Todos nós precisamos olhar para essa situação e perceber que isso tem a ver comigo, tem a ver com você, enquanto participantes dessa mesma natureza, que é a natureza humana. Então esse estudo partiu dessa percepção de que essa deve ser a nossa compreensão do que temos passado. No entanto, ao invés disso, observamos ainda manifestações individuais ou individualistas, onde as pessoas se alegram com a mentira, com fake news, onde a violência doméstica deveria regredir, ela avança, segundo relatos dos próprios ministérios públicos do nosso país, onde deveria haver solidariedade, e graças a Deus existem muitas manifestações de solidariedade. No entanto, ainda há também muitas ações de irresponsabilidade diante de tudo o que nós estamos vivendo. Por um outro lado, há também essa compreensão da nossa fragilidade enquanto seres humanos, do nosso aspecto físico, onde um vírus, onde algo invisível aos nossos olhos consegue derrubar homens fortes, consegue pôr fim a relacionamentos familiares, onde um vírus invisível aos olhos, de tão minúsculo que é, consegue alcançar e atingir as pessoas mais altivas, as pessoas que se garantem, talvez, no seu status quo, no seu status financeiro, no que tem, no que poderiam fazer, mostrando que há um nivelamento, enquanto as fragilidades da nossa natureza somos todos iguais. E também revelando a fragilidade da nossa natureza, enquanto anseio e desejo de consolo, de conforto, de segurança, de esperança e do amanhã. E que nos aponta e nos remete para a Bíblia, para Deus, para uma busca pelo princípio, pelo entendimento de que, afinal de contas, quem somos nós? Do que somos feitos? Por que estamos aqui? Para que existimos? E para entender tudo isso, precisamos voltar ao início, numa compreensão bíblica da nossa natureza, por uma cosmovisão cristã que passa pela criação, pela queda, mas também se vê sendo agraciada pela redenção e volta os olhos com esperança para a consumação, onde aquilo que somos passa por o que éramos, pelo que passamos a ser e por aquilo que seremos eternamente. Por uma ação que caminha por toda essa dinâmica de graça, de amor e de misericórdia de Deus. Por isso, meus irmãos, nós estamos falando sobre esse tema e queremos ser ele tão relevante para os nossos dias. Por isso você, meu irmão, minha irmã, que está sentada aí do outro lado, precisa caminhar comigo aqui nessa compreensão e voltar os olhos para a Bíblia, para que em meio à pandemia, em meio a tudo que estamos vivendo, possamos
viver ainda com esperança, com alegria, compreendendo o que está acontecendo ao nosso redor, compreendendo qual é a vontade de Deus para cada um de nós. Nesse caminho, nós chegamos agora a falar sobre os mandatos. Fizemos uma aula aqui introdutória, falamos depois sobre o mandato cultural, o mandato social na semana passada, e hoje nós vamos falar sobre o mandato espiritual. Eu quero relembrar os irmãos das palavras do reverendo Leandro Lima quanto a essa percepção desses mandatos. O reverendo Leandro Lima nos diz assim: quando Deus criou o homem, num só ato, colocou em sua esfera todos os 3 mandatos. Fez o homem à sua imagem, com relacionamento pessoal com ele, o abençoou para que se multiplicasse, ou seja, constituísse família e tivesse filhos, e ordenou que dominasse sobre toda a terra. Através disso, Deus estava demonstrando que a vida é uma integração total, na qual tudo está ligado. Então, ao nos criar a sua imagem e semelhança, Deus nos deu, dentro ainda do que vamos ver hoje aqui, um mandato relacional, um mandato espiritual, um mandato de nos relacionarmos com Ele. Quando Deus nos fez fecundos, quando o Senhor nos fez com a graça de procriação, de podermos gerar filhos, o Senhor também nos colocou na esfera do mandato social, onde nós interagimos com a nossa família, e família é um projeto de Deus, como dissemos aqui na semana passada. E quando o Senhor também nos ordenou que dominássemos sobre a terra, ou seja, que nós fizéssemos uso da criação, de tudo o que o Senhor colocou diante de nós, e nós administrássemos como subregentes da criação, o Senhor nos deu um mandato cultural, que é essa nossa interação e essa nossa relação com o mundo criado. Então, meus irmãos, essa é uma realidade espiritual e bíblica. E todas elas estão entrelaçadas. Não há como nos relacionarmos com Deus apenas por um viés de mandato, apenas pelo viés espiritual, e deixar de lado e não exercer de forma que seja a vontade de Deus o mandato social, ou seja, ser uma pessoa que não vive relacionamento familiar segundo a vontade de Deus. Não dá para dizer que vou manter um relacionamento no mandato espiritual com o meu Deus, mas eu não vou interagir e não vou agir de maneira responsável com o meio ambiente, com o mundo em que eu vivo. Não vou procurar ser uma pessoa que vai estar preocupada em me desenvolver enquanto ser humano. O Senhor nos criou nessa dinâmica. O Senhor nos criou com relação ou com relacionamentos com essas esferas. Hoje, então, nós vamos conversar um pouco sobre o mandato espiritual. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo de número 2. Gênesis, capítulo 2. Faremos a leitura apenas aqui dos versículos 1 ao versículo 4. Gênesis 2, versículo 1 ao versículo 4. A palavra do Senhor nos diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E o abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera.
Essa é a gênese dos céus, da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou. Irmãos, esse é o texto básico para a nossa compreensão de mandato espiritual. No entanto, vamos observar aqui que há vários outros elementos na narrativa que mostram que Deus criou o ser humano para ter com ele comunhão. Essa é a palavra-chave do mandato espiritual. O mandato espiritual trata da comunhão do Criador com a criatura, da criatura com o Criador. O mandato o mandato espiritual, ele trata exatamente desse relacionamento. Há 3 particularidades na criação que demonstram isso para nós, que apontam que Deus, ao nos criar, desejava e deseja um relacionamento íntimo com o ser humano, com o homem, em primeiro momento, e com toda a humanidade, né? O homem aqui no sentido da criação, do ser humano em si. E nós vamos observar aqui que, primeiro, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, quando Deus criou o homem à imagem e semelhança, já falamos isso aqui em outro estudo, trabalhamos a Imago Dei, depois você pode voltar a esse estudo, nós vamos observar que o Senhor colocou em nós algo que era seu, atributos, nós assim chamamos, né? Deus é amor, então Deus concedeu a capacidade ao ser humano de amar. O Senhor conhece todas as coisas, Deus nos criou com a capacidade de poder conhecer algo. Deus, ele nos criou nessa possibilidade de interação, de relacionamento. E como é rico esse tema, como é rico, quantas lições poderemos tirar aqui, e mais à frente nós vamos fazer algumas aplicações para as nossas vidas. Deus elegeu o ser humano dentre todas as criaturas para um relacionamento íntimo. Íntimo. Toda a natureza louva e glorifica ao Senhor. Os animais louvam e glorificam ao Senhor de maneira instintiva, apenas realizando as ações para as quais eles foram criados. Mas o ser humano, muito mais do que instintivamente, mas de maneira racional, ele pode adorar e se relacionar com Deus, tendo consciência, segundo a revelação bíblica, de quem Deus é. Mais do que isso, Deus ainda nos deu o dia de descanso. Diz a narrativa que o Senhor criou todas as coisas e descansou da obra que fizera. Eu não vou tratar desse tema hoje, eu vou deixar para o próximo estudo, para que possamos assim trabalhar de uma maneira mais tranquila, né? Mas ao estabelecer o dia de descanso, Deus não criou um dia para que o homem apenas se sentasse na rede lá no Jardim do Éden e negligenciasse o Criador e vivesse para si e buscasse apenas algo que fosse bom para ele no sentido de descanso. Mas o Senhor criou esse dia para que fosse um dia de intimidade, de relacionamento, onde descansamos das atividades seculares e nos dedicamos com maior afinco a um tempo de adoração, de serviço ao nosso Deus. Então, a criação do dia de descanso é muito mais do que uma narrativa de ócio pelo ócio, mas é uma narrativa de relacionamento que Deus quer ter conosco. E vamos trabalhar isso mais à frente. O terceiro aspecto que mostra que Deus quer ter um relacionamento com o ser humano
É a ordem divina para não comer do fruto. A ordem exige uma obediência, e ordem e obediência estão em um relacionamento. E aqui nós vamos observar que Adão e Eva continuariam a viver e a experimentar o relacionamento de comunhão e de intimidade com Deus pela obediência. Não é que eles precisavam obedecer para ter a comunhão, eles já a tinham. Nós vamos falar disso também mais à frente. Mas precisavam obedecer. Então, observamos na narrativa bíblica que principalmente esses três fatos, criados à imagem e semelhança, um dia de descanso e também uma ordem divina para não comer do fruto da árvore do conhecimento, mostram claramente que Deus criou o homem para um relacionamento, para ter comunhão com Ele. Um aspecto fundamental da criação do ser humano é comunhão. Meu irmão, a compreensão correta desse mandato, ela faz uma grande diferença na vida do cristão. Faz diferença na vida de todo ser humano, mas de maneira específica a nós. E aqui eu quero pontuar que nós estamos estudando esses mandatos entendendo que somos nova criatura. A reflexão a respeito desses mandatos não cabem para o homem natural, para o homem sem Deus, para o homem, o velho homem, porque são loucura. Então, quando nós lemos aqui, nós estamos falando de um aspecto fundamental que precisa estar na mente e no coração de cada homem e mulher cristã. Deus nos criou para Ele, para termos comunhão com Ele. O presbítero Daniel Santos escreveu: no momento em que Deus criou o ser humano, a sua imagem, segundo a sua semelhança, um princípio de comunhão foi imediatamente estabelecido. Deus nos criou para estarmos com Ele, para termos comunhão com Ele e submetermos-nos a Ele em seu reino. Conforme lemos em Gênesis 1 e 2, Deus não criou o ser humano para adorar o jardim do Éden. Adão e Eva foram criados já com condições necessárias para estabelecer um relacionamento pessoal com o Criador. Deus não criou Adão e Eva para viverem numa relação contemplativa da criação como objeto de adoração. Mas ao contemplarem a criação, deveriam adorar a Deus, porque é com Ele a nossa comunhão. Aqui entra um aspecto interessante da idolatria, meu irmão. A idolatria é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Nós substituímos como senhorio e razão da nossa vida Deus por outras coisas. A idolatria é retirar Deus do seu lugar de Deus, de objeto da nossa adoração, do Senhor das nossas vidas, da razão da nossa existência. Deus nos criou para Ele. E isso precisa ficar muito bem fixado em nossos corações, meus irmãos. O ser humano
foi criado essencialmente religioso. Não religioso enquanto essa ideia que nós temos hoje de expressões exteriores e visíveis de religiosidade, mas religioso no sentido do aspecto da adoração, da contemplação, do serviço e ainda muito mais, do amor para com Deus. Do amor para com Deus. O sentido correto de pensar, meus irmãos, é que Deus é infinitamente superior às nossas expressões de religiosidade. Essa reflexão, ela é uma reflexão muito importante. Muito importante. Nós não temos dúvida que quando Deus criou o homem, e nesse relacionamento de comunhão, tudo estava muito bom. Deus criou todas as coisas antes e diz a narrativa que viu Deus que era bom. E quando Deus cria o ser humano nessa relação de comunhão, a narrativa nos diz que viu Deus que era muito bom. O reverendo Jaime Marcelino, comentando Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 31, que fala da ação livre, espontânea e graciosa de Deus de criar o homem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O reverendo Jaime Marcelino diz assim, ele pergunta na realidade, há pois dúvida de que tal relato demonstra que o homem estava em harmonia consigo mesmo, com o seu próximo, no caso era Eva, com a criação e especialmente com o Criador? Há dúvida, quando voltamos aqui para o relato bíblico, que o ser humano estava completo, que o ser humano estava em harmonia consigo mesmo, com o próximo, com a obra, ou seja, com a criação e com o seu Senhor. Não há dúvida. Não há dúvida que a relação com esses mandatos que temos dito aqui, ela era harmoniosa. Havia paz e bom relacionamento. Ele continua dizendo, por isso, ao vislumbrar a belíssima harmonia no universo criado, Deus prorrompeu em satisfação. Afinal, tudo funcionava como uma bela e harmoniosa orquestra que segue as diretrizes do maestro. Tudo estava no seu devido lugar. Meu irmão, que obra maravilhosa é a obra de Deus ao criar todas as coisas e ao nos criar. É interessante percebermos a nossa dependência de Deus. O Senhor nos criou à sua imagem e não iguais a Ele. E criados à imagem, nós precisamos de comunhão com aquele que é o ser perfeito, do qual nós somos apenas imagem. E que bênção é ser imagem de Deus. Mesmo agora com a nossa natureza caída e com essa imagem manchada, que maravilha é saber que Deus nos criou com semelhanças com Ele. Segundo Anthony Hockman, o homem está preso a Deus como o peixe está preso à água. E ele acrescenta, quando um peixe procura se livrar da água, ele perde ao mesmo tempo sua liberdade e sua vida. Assim é o homem, meu irmão. Nós necessitamos desse relacionamento com o nosso Deus e vivermos esse mandato espiritual com o Senhor. Já dizia
Agostinho, porque nos fizestes para ti, e nosso coração está inquieto, enquanto não encontrar em ti descanso. Nos fizestes para ti, e o nosso coração está inquieto, enquanto não encontrar descanso em ti. Aquela ilustração antiga, né? Me lembro do meu pastor usando essa ilustração quando eu era criança, mas que é tão pertinente nos nossos dias ainda. Dentro do ser humano existe um vazio, um espaço, que só pode ser ocupado por Deus. Tudo o que colocamos aqui como objeto de adoração, de esperança, de consolo, de conforto, de sentido para a vida, não consegue preencher o espaço, porque o espaço, né, nessa ilustração, é do tamanho de Deus. E ninguém nada é do tamanho de Deus. Então algumas coisas ocupam esse lugar e preenchem alguns momentos. E conseguimos encontrar alegria em alguns prazeres da vida, mas eles são temporais, não duram. Agora, quando Deus preenche esse espaço, e nesse relacionamento de comunhão que temos com Ele, quando Ele é Senhor das nossas vidas, quando temos a pessoa do Filho como Senhor das nossas vidas, quando passamos pelo Calvário, quando passamos pela cruz, quando nascemos de novo, quando voltamos nesse caminho da nossa natureza em essência, na criação, então encontramos prazer em Deus. E aí, de maneira maravilhosa e bendita, há maior sentido na relação com as outras coisas. Há maior sentido e alegria com a obra da criação, porque Ele criou para mim e para você. Criou para que fizéssemos uso dela para a glória do seu nome e também para benefício nosso. Nos relacionamos com a família de uma maneira muito mais abençoadora, porque Deus está no lugar que tem que estar, no centro da nossa vida. Então não é a família no centro, é Deus. E a partir dele, temos a visão do amor, da dedicação que devemos ter para com a nossa família, porque Ele nos criou nesse relacionamento familiar. O mandato espiritual, meu irmão, é a base para o mandato cultural, a base para o mandato social, é a base para a nossa vida, para os nossos relacionamentos. Nós precisamos entender a necessidade que a igreja contemporânea tem de voltar a esses elementos básicos da Bíblia. Algumas considerações nós podemos fazer diante disso tudo que falamos aqui. Esse assunto é um assunto que poderíamos aqui fazer vários estudos só tratando do mandato espiritual. Mas eu quero fazer algumas observações. A primeira observação, meu irmão, minha irmã, é que Deus, infelizmente, para muitos, se tornou não a razão da nossa fé, não o objeto do nosso culto, e aspas para objeto. Infelizmente, para muitos de nós passamos a nos relacionar religiosamente com as coisas de Deus e não com Deus. Me permita fazer uma comparação. É lógico que a ausência do templo é algo que entristece o povo de Deus.
É lógico, a narrativa bíblica nos diz, não deixar de congregar como é costume de alguns, ou seja, alguém pode até dizer que vai viver a sua vida religiosa sozinha com Deus, mas essa não é a vontade revelada de Deus. Deus quer que estejamos juntos como povo, como comunidade. É lógico. Agora, prestemos atenção. O templo e tudo o que fazemos lá são meios pelos quais nós servimos ao nosso Deus. Vivemos a dinâmica da nossa fé em Deus e não o nosso Deus. Algumas pessoas sentem mais falta do templo do que falta de orar. Algumas pessoas sentem mais falta da dinâmica do templo, do estar ali, do abraçar o irmão, do exercer o seu dom, de administrar as coisas de Deus, do que falta de colocar os joelhos no chão, de ler a palavra de Deus, de meditar, de se relacionar com Deus. E essa é uma tragédia da vida cristã. É uma tragédia na vida do homem e da mulher de Deus. Porque no mandato espiritual está claro que Deus quer relacionamento comigo e com você. Algumas pessoas fazem como o povo no Antigo Testamento. Choravam pelo templo, mas não choram diante de um reconhecimento que já não oram como antes, de que durante todo um dia que se passa mesmo em confinamento, não há clamor, não há choro diante de Deus. Há pessoas que sentem falta de administrar, de tomar decisões, mas não sentem falta de se submeterem ao governo e ao senhorio de Cristo Jesus nas suas vidas, nos seus relacionamentos, de parar, de repensar e de dizer o que eu digo, o que eu faço, o que eu sou, glorifica, honra o nome de Cristo Jesus na minha vida. Manifesta que eu ando com Deus. A narrativa bíblica nos fala de algo maravilhoso. No final da tarde, Deus vinha andar com Adão e Eva. A narrativa bíblica é clara para mim e para você. E que tragédia maior do que toda a pandemia que temos vivido hoje é o ser humano ter transformado o relacionamento com Deus em um relacionamento com as coisas de Deus, em mera expressão de religiosidade, onde muitos de nós beiramos atitudes farisaicas, legalistas. Meu irmão, precisamos entender que o que Deus quer é o nosso coração, a nossa vida e a nossa devoção, a nossa obediência. Percebo e entendo que quão triste é um homem e uma mulher de Deus não viver para Deus, mas viver para as coisas de Deus. É por isso que não há pandemia, não há tragédia universal que possa pôr fim à essência da comunhão com Deus. Igrejas foram e são destruídas. Bíblias são rasgadas e queimadas em países comunistas ou em países onde, também comunistas, mas em países onde há perseguição clara ao cristianismo, muçulmanos e por aí vai. Mas sempre será possível
através do sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz. O homem de Deus e uma mulher de Deus, onde quer que esteja, vivenciando as circunstâncias que estiver vivendo, debaixo do governo, do regime de governo mais humilhante para um cristão, ele sempre será recebido na sala do trono. Ele sempre vai poder falar com o Senhor eterno, que governa e rege o universo. Porque o que Cristo fez na cruz do Calvário não foi nos ligar a uma religião, mas nos religar ao Pai, nos abrindo um novo e vivo caminho, como diz em Hebreus. As expressões bíblicas da imagem de Deus ou de uma imagem de Deus para nós revelam isso. Jesus nos ensina a orar dizendo Pai Nosso. A figura de um relacionamento familiar, de um relacionamento onde a vida é gerada através daquele, em consequência daquele. A figura tanto do Antigo quanto do Novo Testamento de Deus enquanto o pastor das ovelhas, o pastor do rebanho, que cuida, que se preocupa, que põe nos braços, que cura. Que tragédia, meu irmão. Que tragédia na vida do ser humano. Quando Deus não é objeto do nosso amor, da nossa dedicação, e mesmo assim nós nos chamamos cristãos. Por isso, no mandato espiritual, está inclusa a obediência. Jesus Cristo disse, olha, vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Uma outra figura maravilhosa de amizade. João 15, Jesus Cristo disse, já não vos chamo servos, mas tenho chamado de amigos. Então Deus, meu irmão e minha irmã, Ele não está preocupado e interessado com as coisas que nós podemos fazer por Ele ou para Ele, porque Ele não precisa disso. Mas o que Deus está interessado é que um homem, uma mulher de Deus, seja seu servo, o ame, o sirva e o reconheça como Senhor da sua vida. E nesses dias que temos vivido aqui em relação ao mês da família, meu irmão e minha irmã, nós precisamos, enquanto família cristã, dedicar tempo e esforço para que Deus seja Senhor da nossa casa e da nossa vida. Servirmos nesse relacionamento interpessoal, familiar, sempre colocando diante de Deus os nossos corações e dizendo, Senhor, faz de mim uma mãe melhor, faz de mim um pai melhor, não no sentido de culpa, porque ninguém é perfeito, mas no sentido de buscar viver a cada dia mais e mais o padrão e a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. As pessoas transformaram Deus num serviçal na expressão religiosa do nosso tempo. Um guru. Deus é aquele com quem temos um contato distante. Quando eu preciso de algo, as pessoas marcam hora, marcam tempo para Deus agir. Deus não é isso, meu irmão, minha irmã. Deus não deve ser isso na sua casa, na sua família, no seu relacionamento. O relacionamento de Deus conosco é um relacionamento pessoal. Pessoal. Toda a nossa expressão de religiosidade só tem valor se primeiro o nosso relacionamento é com Deus. Por isso que Jesus fala algo que é inquietante para muitos.
naquele dia, muitos me dirão: em teu nome fizemos isso, aquilo e aquilo outro. E Jesus diz algo interessante. Olha só o que Jesus Cristo diz: eu não vos conheço. Conhecimento tem a ver com relacionamento. Relacionamento. Nessa manhã, precisamos entender que ser cristão é ter passado pela cruz do Calvário. Nós estávamos mortos, distantes de Deus. Fomos criados numa dinâmica de relacionamento com Deus. E esse relacionamento foi quebrado pelo homem. E ele é restabelecido em Cristo Jesus. Para que nós pudéssemos ter comunhão. Jesus não morreu na cruz do Calvário. Deus não se fez carne, não habitou entre nós, não se humilhou, não se permitiu ser cuspido, não se permitiu ser crucificado enquanto humano, enquanto encarnado, para que eu e você pudéssemos apenas viver meramente expressões religiosas. Meu irmão, há discípulos que recostam a cabeça no peito de Jesus como João. E são amados, repreendidos, como foi João, trabalhados no coração, porque vivem um relacionamento íntimo e próximo. Mas há entre os discípulos aqueles que apenas carregam uma bolsa de dinheiro, aqueles que trocam Jesus por umas moedas de prata, que não o conhecem, e que na angústia do remorso, não do arrependimento, põe fim à vida de relacionamento com Cristo. O que hoje temos visto em muitas dessas igrejas que são tão populares no nosso país, são pessoas que querem fazer discípulos que carregam a bolsa de moedas, onde nós estamos sempre pensando que estamos dando algo para Deus e que Deus tem que dar algo para nós. Meu irmão e minha irmã, Deus já nos deu tudo que precisamos. Ele nos deu Ele mesmo. Somos dele, como diz a narrativa bíblica, sou do meu amado e o meu amado é meu. Se você nessa manhã, meu irmão e minha irmã, se tornou uma pessoa fria e distante de Deus e vive a expressão da religiosidade do que é visto e não daquilo que não se vê, volte ao secreto do teu quarto, coloque os seus joelhos no chão e fale com o Senhor. E diz: Jesus, o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Que o Senhor abençoe mais uma vez a sua vida, a sua família, a cada um de nós. Que ao lembrarmos do mandato espiritual, lembremos que Deus quer você. Deus quer tempo seu. Deus quer ouvir a sua
suas palavras. Deus quer que você ouça as palavras dele, o obedeça e tenha deleite nesse relacionamento com ele. Vamos orar. Pai amoroso, santo e bendito, nada se compara a ti. Nada se compara ao teu amor e à tua misericórdia. O Senhor nos basta. A tua graça nos basta. Toma cada homem e mulher nessa manhã e aplica, ó Pai, a tua palavra em nossos corações. Que haja nessa manhã conversões de convertidos à religião, ao Senhor. Converta o nosso coração ao Senhor, se ele, ó Pai, tem estado convertido apenas às tuas mãos e às tuas obras, às coisas religiosas. Convertas o nosso coração a ti, ó Deus. Que em cada casa, em cada família haja, Senhor Deus, louvor, honra e glória ao teu nome. Que em nome de Cristo Jesus choremos, ó Pai, pela ausência no templo, porque temos também saudade dos irmãos, mas que choremos muito mais pela nossa ausência na tua presença muitas vezes. Abençoa cada mãe, que elas sejam tratadas com dignidade, com carinho e com respeito, não apenas hoje, mas todos os dias. Seja com as mães que são falhas, que reconheçam seus erros e que possam, ó Pai, enquanto há tempo, se reconciliarem com os seus. Abençoa cada família. Oramos gratos e confiados no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Um forte abraço. Hoje, às 18 horas, nos encontraremos mais uma vez. Deus abençoe. Paz em Cristo.